O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje que o uso de máscaras em ambientes abertos será flexibilizado no estado a partir de 11 de dezembro. O uso do equipamento continuará a ser obrigatório em locais fechados e em áreas destinadas também ao transporte público. O Comitê Científico do Estado considera precoce pensar em realização de carnaval. A Prefeitura de São Paulo emitiu um pedido ao Ministério Público para que seja oficializada a exigência de um passaporte de vacinação para estrangeiros. 75 cidades do interior de São Paulo anunciaram que não terão carnaval no ano que vem, um anúncio aí conjunto dos prefeitos. Na Europa, autoridades de saúde começam a repensar também as teorias sobre reforço na área da vacinação. Tanto Eslováquia, República Tcheca, Holanda e Hungria têm registrado recordes de novos casos todos os dias. A Áustria já reestabeleceu, inclusive, um lockdown completo. Sua vizinha Alemanha, líder econômica da Europa, pensa em adotar o mesmo sistema e também vai preocupando com uma certa intensidade o mercado financeiro. Esse é um tema que nós vamos discutir justamente agora aqui no nosso 3 em 1. Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News discutindo um pouco sobre esse aumento dos casos de Covid-19 na Europa, a realização ou não do carnaval. O governador João Dória liberou as máscaras aqui no estado de São Paulo no dia 11 de dezembro. E eu quero saber do nosso time justamente isso. Eu começo por você, Bruna. Tanto a liberação das máscaras, quanto essa realização do carnaval. Esse anúncio dos prefeitos teve impacto, não teve, não? Sim, teve impacto e mostrou que os prefeitos têm ciência de que a expansão da contaminação do Covid-19 no Brasil aconteceu justamente por causa do carnaval em 2020. A gente tem aqui essa modalidade na cidade de São Paulo, especialmente dos blocos de rua, e ali o corona correu solto, né? Então, já se sabia da epidemia, já se sabia que ela poderia estar no Brasil e mesmo assim decidiram não cancelar o carnaval. Então foi algo que, pelo que a cidade de São Paulo pagou caro, né? Então não é à toa que a gente vê agora vários prefeitos falando, será que é a hora? Será que não é? Esse caso da Europa, né? Você citou, Paulo, uma série de países são países frios, a gente está chegando no inverno lá, né? E o que eu acho mais complicado é o seguinte, eu entendo até partindo do princípio que o controle é o método, o controle e a adesão ao coletivismo, a maneira como os governos, eu acho um absurdo, mas é a maneira como o pessoal governa, quer-se tentar ter controle de quem entra no Brasil. Eu me pergunto se o método utilizado é mais adequado, porque essa história do passaporte aí vacinal, se a vacina não necessariamente impede contaminação, a tal ponto que mesmo com alto índice de vacinação, a máscara, o uso de máscara continua sendo recomendado em ambientes fechados e de pouca ventilação, será que é o método adequado para evitar que esse novo aumento de Covid que está acontecendo na Europa chegue aqui ao Brasil no carnaval? A gente sabe que os estrangeiros procuram o Brasil, é um destino importante aí de vários europeus, é o carnaval brasileiro, né? Então, é natural que vários prefeitos se preocupem e falam, não, é melhor cancelar de uma vez, sobretudo porque o tal do passaporte da vacina não é garantia de que a pessoa não esteja contaminada se, como muitas pessoas dizem, mesmo os vacinados podem contrair e até transmitir, né? Se não fosse assim, não precisaria aí se manter o uso de máscaras, né? Então, a liberação das máscaras em ambientes abertos corresponde, na verdade, a algo que já ocorre. A maior parte das pessoas aqui no estado de São Paulo usam máscara para inglês ver, não usam da maneira correta, nem a máscara correta. Muitas pessoas já não usam máscara na rua há muito tempo, né? Então, é natural que o governo acabasse referendando. Agora, eu acho muito estranho essa história aí de se o passaporte é realmente o melhor método, já que quer se tentar ter controle de pessoas infectadas entrando no Brasil. Eu acho que ou se faz o teste na hora, ou vamos tirar aí a cortina da hipocrisia da frente, porque tá difícil de entender como é que pensam esses conselhos científicos que recomendam esse tipo de metodologia aí. Muito bem, Serrão, fazemos ou não fazemos o carnaval? Pois é, esse foi o tema do meu artigo de hoje no site da Jovem Pan. Eu, como membro da Sociedade Lúdica Confraria do Garoto, eu sou um defensor amante do carnaval. Só que esse ano eu avalio ser uma irresponsabilidade nós fazermos uma festa popular em que é marcada pela aglomeração, pelo agarramento das pessoas
beijo na boca, sexo e outras cositas mais. Não é prudente fazer isso. Mais de 70 cidades com um pouquinho de sabedoria no Brasil estão decidindo que é melhor não fazer o carnaval, porque isso pode trazer uma nova onda da epidemia de Covid aqui no Brasil. Porque o que acontece? Os estrangeiros virão para cá e ninguém garante como esses estrangeiros virão em termos de saúde e que tipo de cepa do Covid eles podem estar trazendo. Vamos lembrar, hein? Esse vírus é altamente mutante. Embora nós tenhamos aqui o sucesso da vacinação brasileira, a população brasileira aderiu maciçamente à vacinação, ninguém garante que quem venha para cá com uma outra cepa que a vacina não preveja, que não contamine em massa os brasileiros. Então, o pós-carnaval, no ano eleitoral, pode ser altamente temerário. Então, a medida melhor seria não fazer o carnaval. Mas vai dizer isso para quem tem grandes interesses econômicos com o carnaval, quem tem grandes interesses políticos com o carnaval. Todos nós sabemos que são, curiosamente, os mesmos governadores e prefeitos lacradores que aplicaram medidas burras, imbecis, nada científicas de lockdown durante a pandemia. Então, esse paradoxo tem que ser resolvido com bom senso. Piperno, nesse caso das máscaras é uma vitória para todos nós, afinal de contas é uma notícia muito positiva, né? Todos nós que usamos as máscaras, enfim, sempre aqui no Brasil, no estado de São Paulo, nós estávamos torcendo para que isso acabasse o mais rápido possível, então é uma notícia positiva. Mas esse receio de uma nova onda justamente por conta dessa aglomeração do carnaval e tudo que está acontecendo na Europa. Como é que você vê isso e qual que seria a melhor posição que a gente deveria adotar por aqui? Bom, Paulo, são duas coisas. A primeira, talvez seja aí uma boa notícia o fim da obrigatoriedade, né? Até porque hoje, aqui no Brasil, os índices caíram aí a menos de 10% do que no seu período mais agudo. Essa é uma boa notícia, o que também não significa um passaporte para o desfrute total. Agora, também não custa nada as pessoas adotarem por conta própria alguns cuidados. Quer dizer, por que não usar mais máscara? Quer dizer, o que custa efetivamente alguém deixar, por exemplo, a máscara em um local sempre à mão para poder usar em alguns ambientes? Quer dizer, não estou dizendo que essa obrigação de usar máscara tenha que perdurar por toda a vida, não é? Enfim, não é isso. Talvez seja até saudável e que o fim da obrigatoriedade caia em breve. A questão é cada um tendo a responsabilidade de tomar os seus cuidados pessoais. E a máscara ajuda a conter a expansão do vírus, a propagação do vírus. A segunda coisa, sobre carnaval, é óbvio que uma festa popular invadindo, por exemplo, as ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, com muitas pessoas, por exemplo, vindas lá da Europa, ela traz sim muita preocupação, porque se a Europa é hoje o epicentro e se a gente imagina promover um carnaval exatamente para trazer os euros e os dólares lá desses turistas estrangeiros, é óbvio que a gente está chamando o problema para cá, a gente está importando um potencial de propagação de novo de uma doença que é muito grave. Eu sempre insisto no seguinte, a Europa, nesse sentido, até por uma questão de calendário, até porque o inverno acontece agora e tal, ela sempre é um laboratório para a gente, para as boas e para as más experiências. No começo, a Europa sofreu muito porque não sabia o que fazer. E a gente demorou para copiar o que deu certo lá e evitar o que deu errado. A gente não pode, de novo, ingressar nesse tipo de erro. E aí, não estou falando só em culpa de governos, não. Estou falando exatamente nas providências que os vários setores da sociedade têm que tomar em relação a isso. Agora, Constantino, a Covid-19 é um vírus que vai continuar, né? Independente ou não da máscara, independente ou não da vacina, é algo que a nossa sociedade ela vai ter que saber lidar com isso, porque o vírus ainda vai existir. É o meu foco desde o começo. Humildade em relação às dificuldades das decisões,
das autoridades, ninguém tentar monopolizar a preocupação com vidas ou falar em nome da ciência, porque o buraco é mais embaixo, desconhecemos muitas coisas e existem dilemas aqui. E também lembrar que não é desejável mirar em morte zero. Né? Pode parecer estranho falar isso, então podemos perder certas vidas, não é isso, é ser realista. A política pública se faz com realismo e com estatística. Não existe meta de morte zero nem para gripe, né? E morrem milhares de pessoas todo ano com H1N1, influenza e tudo. Então, a OMS já está falando em quarta onda. O foco da imprensa passou a ser em número de casos, o que me causa estranheza, né? Porque até mesmo por conta da vacinação, aparentemente, muita gente pega, porque a vacina não impede o contágio, mas não vai à internação ou a óbito. Então, o foco deveria ser internação e óbito, e não número de casos. Né? Tem também já muita gente que já teve a doença e tem imunidade natural. Então nós estamos falando nesses países da Europa de uma imunização artificial por vacina da ordem de 2/3. Mesmo a Áustria, que está um pouquinho atrás, já é 64%, a Alemanha 66%, Holanda 70% da população totalmente vacinada. Aí você considera que a população tem crianças, que tem baixíssimo risco, gente que já teve Covid. Poxa, tem alguma coisa errada, só que é tabu. Não podemos falar que talvez as vacinas feitas com o primeiro vírus de Wuhan não estejam dando conta do recado por conta das variantes, da variante Delta e tudo mais. Então, é preciso debater esse assunto com um pouco de humildade e respeito pela ciência. E entender a dificuldade de prefeitos e governadores que tem que levar em conta dilemas. A economia é importante. Agora, como é que fica para quem fez discurso populista lá atrás? Aí sim, concordo com meus colegas em apontar a hipocrisia. E tem até uma brincadeira circulando, né? Se o presidente Bolsonaro defender que vai ter carnaval, a gente sabe que não vai ter, o Supremo não deixa. E se o presidente falar que não é para ter, aí vai ter. Então é um negócio tão politizado, tão absurdo, né, que virou quase patético, enquanto que tem pouca gente preocupada de fato em encarar com humildade, né, que existem dilemas aqui. Existe uma sazonalidade, a Europa está no inverno, o número de casos aumentou muito, o número de óbitos, felizmente, nem tanto, apesar do que na Áustria teve um spike significativo, sim. E também lembrar que não dá para mirar em morte zero, porque não é assim com nenhuma outra virose, né? Então, torná-la endêmica. Talvez ainda não estejamos nisso. Agora, quero lembrar também que está circulando aí alguns números interessantes, comparando esta pandemia com outras, né? Peste bubônica, peste negra e gripe espanhola, até HIV, né? E felizmente a China distorce, porque 1 em cada 5 habitantes do planeta são da China, né? E ninguém confia nos dados lá de uma ditadura comunista, mas o fato é que 5 milhões de mortes é muita coisa, claro que é. Mas nós estamos falando aqui de mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Vamos lembrar que alguns aí que posam de homem da ciência, né, e não passam de impostores, diziam que ia morrer 3 milhões até agosto de 2020, só no Brasil. Só no Brasil. 3 milhões de pessoas. Então, de novo, tem que ter uma certa frieza ao analisar os grandes números, porque senão a gente está no campo da demagogia. Aí não é debate sério. Piperno, você. Não, duas coisas rápidas. O Constantino cita aí algumas previsões absolutamente... Bom, foram chutes, né? Morrer, por exemplo, 3 milhões de pessoas no Brasil, assim como o nobre deputado Osmar Teco falou em 2 mil lá no começo. Agora, é preciso que a gente também considere o seguinte... Aquele médico daquela emissora também falou que e depois ele pediu desculpa. É isso. Aí, um mês depois, ele pediu desculpa, bem no comecinho da pandemia. E na Rússia, por exemplo, que é o país onde a Covid mais mata na Europa hoje, mais de 1.000 pessoas por dia, os índices de vacinação são baixíssimos, né? Aliás, na Rússia e em todo o leste europeu. Não. Em todo o leste europeu. Polônia, Hungria e tal. Áustria, 2/3 vacinados. Veja, tem duas coisas. Ou a variante, que talvez essas vacinas não estão dando conta do recado, ou um outro aspecto interessante para a gente refletir, que por conta do passaporte vacinal autoritário que muita gente impôs, o sujeito achando que com aquele papelzinho estava protegido, relaxou no resto todo. E isso pode ter mudado o comportamento e gerado mais contágio. Isso também é algo para se ter em mente. Eu acho que mudança de comportamento é, assim, algo que todo mundo tem que discutir muito. E o relaxamento, que todo mundo sonhava, né? Porque, afinal de contas, era desejável, todo mundo queria frequentar tudo, e é um direito individual, um direito de cada um, eu acho que isso
tem que ser muito mais discutido, sim, e a população tem que ser alertada. Antes do intervalo, meu caro Jorge Serrão, nós estávamos discutindo justamente sobre aí a realização ou não do carnaval. Eu quero um comentário bem breve seu, por favor. Curto e grosso. Perguntinha idiota para você pensar na cama. Será que o Rei Momo tem o poder moderador para decidir se pode realizar o carnaval ou não desse ano? Ou isso vai caber ao Supremo Tribunal Federal? Bruna Torlai, um tweet para você. Não, na verdade eu quero ver em que chão vai cair a cara de todos os prefeitos que fecharam tudo ano passado, na hora que eles forem saudar aqueles que vão pular carnaval nas suas cidades. Vai lá, Piperno. O ano que vem é um ano de eleição. Os prefeitos têm que ter prefeitos e governadores têm que ter muita responsabilidade, porque eles vão ser cobrados depois. Constantino, você. A única coisa que ficou muito claro é a postura hipócrita desses que chamam os outros de negacionistas e tentam monopolizar a fala em nome da ciência e da preocupação humanitária.